Salve, salve, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Meus colegas historiadores, olá, estudioso de História, você, professor, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gilson e hoje eu vim estudar juntamente com você mais um tema, mais um panorama da história. Nós faremos hoje falando sobre Revolução Americana, que também é chamada de Independência dos Estados Unidos. Então, sem demorar, vamos falar sobre as 13 colônias. Ganhando tempo, vamos iniciar. Eu vou compartilhar a tela com você e vamos ver uma apresentação que eu preparei usando o sistema FTD de ensino. Eu uso vários materiais, mas também costumo dar aula com o sistema FTD. Também peguei pesquisa na internet, a gente é formado em história, né? Ninguém está aqui de graça. E temos muitas pesquisas, estou ampliando aqui a minha imagem, para você ver que eu estou junto contigo, tá bom? Então, iniciando, como eu disse para vocês, eu estou usando, então, a lousa digital. Também peguei material do livro, material da internet, uma pesquisa muito grande para fazer algo bem feito para você. Então, sem maiores conversas, 1, 2, 3, valendo! Vamos lá. Muito bem, a formação dos Estados Unidos, a colonização inglesa na América, teve algumas tentativas. A primeira tentativa foi em 1585, quando a rainha Elizabeth I, ela deu permissão ao Sir Walter Raleigh para iniciar a colonização. O Sir Raleigh funda a Virgínia. Você sabe que Virgínia, esse nome é em homenagem à rainha Elizabeth, que era chamada de rainha virgem, né? Então, não deu certo essa primeira tentativa, fracassou por causa da fome, por causa das doenças, por causa da resistência indígena, e aí houve uma segunda tentativa. Essa segunda tentativa foi mais organizada, foi no início do século XVII, com a concessão a 2 companhias de comércio, promessa de terras férteis, novas oportunidades de vida. Então, quem foi para lá? Foram degredados, aventureiros, pobres, camponeses, sem terra, grupos religiosos protestantes ingleses. Então, toda essa gente foi para lá. Também foram alguns europeus de diferentes origens. Então, eles formaram, assim, as 13 colônias da América do Norte. Continuando. Isso aqui é um panoramazinho do livro de história. Ele está aqui comigo. Deixa eu te mostrar o livro aqui, ó. Também é da FTD. E aqui, Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos. Bom, o que diz o livro, então? Vamos dar uma olhada aqui com vocês. Obviamente que eu vou deixar esse texto para depois você pausar, ler, usar, você ter uma riqueza de informações aqui. Os ingleses fizeram as primeiras tentativas de colonizar territórios na América ainda no século XVI, como eu acabei de falar para vocês. Somente a partir do século XVII, a atividade colonizadora ganhou força, principalmente por meio da atuação das companhias de comércio, que organizaram a migração de colonos para a América. Então, acabou dando certo por conta disso. Então, você tem aqui um quadro falando sobre os domínios ingleses, né? A parte norte é a parte de cima, a parte sul é a parte de baixo. Guarde essa informação, porque nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Bom, as 13 colônias, as colônias do norte foram povoadas em grande parte por puritanos. Eles foram perseguidos nas perseguições religiosas ali que houve na Inglaterra. A Inglaterra, ela foi católica. Houve uma rainha inglesa que ela mandava perseguir e matar os cristãos protestantes. A Inglaterra depois aderiu à reforma protestante, porém aderiu daquele jeito deles, né? E se tornou anglicana, é isso mesmo? Bom, porém, muitas pessoas da população se tornaram realmente religiosas. Sabe que os mais humildes, eles necessariamente se apegam com essa situação
de verdade, a tal ponto que esses quiseram ser mais puros, mais dedicados à religião, por causa disso eles foram chamados de puritanos. Os puritanos, tem um quadrinho aqui embaixo falando para nós, que eles eram calvinistas ingleses, migraram para a América para fugir das perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra. Então, de forma geral, esses mais humildes, esses trabalhadores que foram tentar a vida, você já ouviu algumas vezes falar que a América do Norte, ela teve uma colonização de povoamento. Essas pessoas foram tentar uma nova vida, um novo mundo, e os puritanos habitaram a parte central e norte da América. Muito bem. A exploração das colônias do Sul, por sua vez, teve início com a fundação de Jamestown, na Virgínia. Nessas áreas o clima era mais quente e a qualidade do solo eram propícias à produção de artigos tropicais, como tabaco, cana-de-açúcar e algodão. Então, essa região ela era dedicada à monocultura, à plantação, a grandes plantações de um único produto, é isso mesmo, para exportação. E os colonizadores eram pessoas mais ligadas aos nobres, aos ricos, que faziam essa atividade para compartilhar com seus parceiros na Inglaterra do lucro. Então, eles usaram a mão de obra escrava. Eles não foram lá para trabalhar, eles foram lá para administrar e levar pessoas para trabalharem para eles, né? E produzirem lucros. Quem eram as pessoas, a mão de obra que as pessoas no Sul utilizaram? Eram africanos escravizados. Então, aqui tem uma informação dizendo que, assim como no Brasil, a utilização da mão de obra escrava nas 13 colônias foi usada, né? Entretanto, do total de africanos que foram trazidos para a América, o Brasil recebeu 60%. A América do Norte, 5% desses africanos. Eu vou dar um número aqui que não bate muito com essa porcentagem, mas também é um outro número que é utilizado pelos historiadores. Então, acredita-se que no Brasil tenha chegado 4 milhões de africanos escravizados. E também acredita-se que na América do Norte foram utilizados 400 mil africanos para serem escravizados. São números assim, a proporção então é a seguinte: lá foi um número grande e no Brasil foi um número muito maior ainda. Continuando com vocês, as 13 colônias, né? Então, as colônias do Sul, elas praticavam a plantation, a monocultura, né? Usando a mão de obra escrava. Começaram os colonos administrando, depois trouxeram africanos escravizados e eles faziam cultura de um produto para comércio. As colônias do Centro e do Norte, elas eram pequenas propriedades e elas produziam uma policultura, porque eles tinham que produzir atividades diversas, produtos diversos, até para se alimentar e para sobreviver, né? Então, eles tinham também a produção de manufaturas e aqui que se praticava o que foi o chamado comércio triangular. Por que triangular? Porque é o comércio entre a América, as Antilhas inglesas e a África. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, relações entre a Inglaterra e as 13 colônias. A princípio, a Inglaterra não interferia nos assuntos internos, depois houve uma concorrência das mercadorias norte-americanas com as da Inglaterra, as inglesas, né? A população da América do Norte eram ingleses também, porém agora eles estão morando lá, estão produzindo e os seus produtos estão concorrendo com os da metrópole, isso vai causar problemas. Bom, houve guerras da Inglaterra, por exemplo, a Guerra de 7 Anos com a França, isso trouxe prejuízos, trouxe custos, drenaram recursos da Inglaterra. Então, a Inglaterra, que era a metrópole, mudou a política colonial com relação à colônia na América do Norte. Então, criaram leis que foram prejudiciais aos colonos. A Lei do Açúcar, em 1764,
A lei do selo, todos os documentos produzidos na América do Norte precisariam de um selo da coroa inglesa, o qual teria que ser pago. Então, tudo para arrecadar mais tributos, impostos e taxas. A lei do chá, os colonos se disfarçaram de índios, invadiram 3 navios ingleses, atirando chá ao mar, que foi a festa do chá, o Tea Party, né? Então, eles protestaram contra a lei do chá, de 1773, e chegou um ponto que as leis elas endureceram tanto a vida dos americanos, dos colonos na América do Norte, que eles consideraram essas leis intoleráveis. A reação: os colonos organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, redigiram um protesto contra essas leis. Esse processo acaba culminando na independência das 13 colônias. Bom, então vamos ver como que foi esse processo. Houve o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1100, está errado essa data aqui, hein? O primeiro Congresso Continental da Filadélfia, 1774, tá, gente? O governo inglês destrói um depósito de armas dos colonos. Houve as batalhas de Lexington e de Concord, em 1775. No dia 4 de julho de 1776, vamos por aqui, deixa eu descer aqui. Houve o segundo Congresso Continental da Filadélfia, também em 1776, subindo. O Congresso declara separação e nomeia George Washington comandante das tropas norte-americanas. Houve a declaração de independência no dia 4 de julho de 1776, agora sim, inspiradas nas ideias iluministas de John Locke, né? Houve, então, as guerras de independência. Os norte-americanos conseguiram o apoio da França, guarde essa informação, porque ela vai ter consequências lá na França, e das Províncias Unidas e da Espanha. Muito bem, tanto a França quanto a Espanha, quanto as Províncias Unidas, logo aceitaram a declaração de independência da América do Norte, dos norte-americanos, porque eles eram rivais dos ingleses, né? E com o Tratado de Paris, finalmente a Inglaterra reconhece a independência somente em 1783. Muito bem. Em 1787, ficou pronta a Constituição. A Constituição determinava que seria uma república federativa. Os novos estados, antigas colônias, têm autonomia. Por isso que esse país vai se chamar Estados Unidos da América. Os poderes são divididos conforme a inspiração no iluminismo de Montesquieu. Então, poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo é eleito indiretamente, o legislativo é dividido em 2 câmaras, Câmara dos Representantes e o Senado, e a Suprema Corte é o órgão máximo do judiciário, é o STF deles lá. Muito bem. A princípio, a cidadania na América do Norte independente, ela é limitada. Por exemplo, os indígenas não foram considerados cidadãos, os negros escravizados continuaram sendo escravos. Você sabe que depois vai surgir um movimento abolicionista ali do sul para o norte, entre os puritanos, entre os evangélicos. Eles não aceitaram a continuidade da escravidão, até porque eles trabalhavam, né? Quem usava mais a mão de obra escrava eram os nobres, os ricos do sul. Então, depois vai ser abolida a escravidão. Mas isso vai ter uma luta dos abolicionistas para isso. Então, vamos lá. As mulheres foram excluídas do direito de voto naquele momento e a cidadania era válida apenas para os homens brancos, adultos e que possuíssem um certo nível de renda. Bom, as guerras de independência, né, que houve com a declaração de independência, os conflitos entre norte-americanos e ingleses se acirraram, né? Mas, sob o comando de George Washington, os norte-americanos enfrentaram o exército inglês com apoio militar e econômico da França e conseguiram importantes vitórias, né? Então, deixa eu ler aqui esse apoio da França com vocês. Interessado em enfraquecer o poder da Inglaterra,
o governo francês decidiu auxiliar os colonos norte-americanos em seu processo de independência. Preste atenção nisso. Nessa época, no entanto, a França atravessava uma grave crise econômica. A crise foi intensificada por causa dos gastos decorrentes do apoio financeiro e militar dado às colônias americanas. Além dessa crise, as ideias republicanas, difundidas pelos colonos americanos e divulgadas na Europa pelos soldados franceses que lutaram na América, acabaram por influenciar um dos mais importantes acontecimentos da história da França, ou seja, a Revolução Francesa de 1789. A França, que estava com problemas econômicos, acabou gastando mais para ajudar os colonos norte-americanos. Isso saiu como um tiro pela culatra, porque houve, então, mais crise na França, mais descontentamento, e as ideias republicanas e iluministas, com muita força, acabaram levando à Revolução Francesa. Isso vai ser tópico de um próximo estudo nosso. Então, vamos lá. Bom, a independência dos Estados Unidos foi declarada, como eu disse, no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias e a Inglaterra. Quem foi eleito presidente? George Washington. Ele prestou juramento em 30 de abril de 1789, na cidade de New York. Muito bem. Então, vamos revisar algumas coisinhas rapidamente. Então, vamos lá. Primeiro, na época da chegada dos ingleses na América do Norte, essa região já era habitada por diversos povos indígenas. Isso é importante. Os indígenas foram praticamente exterminados ali da América do Norte. Isso foi um genocídio indígena terrível. Segunda coisa, um grande número de africanos foi levado à força para a América para trabalhar como escravos. Terceira coisa, o comércio triangular foi importante para a economia das colônias inglesas da América do Norte. Comércio triangular. Os colonos comercializavam com as Antilhas inglesas, compravam escravos da África, levavam os produtos que eles eventualmente faziam ali nas Antilhas para a África e traziam homens, seres humanos que eram escravizados por reinos africanos vencedores. Os vencedores escravizavam os vencidos e vendiam para os europeus, para os americanos. Então, era esse o comércio triangular. América do Norte com as Antilhas inglesas e com a África, um comércio de 3 pontas, formando uma espécie de triângulo. Muito bem. Os Estados Unidos, penúltimo tópico aqui para a gente relembrar, foram a primeira colônia americana a conquistar a sua independência. Muito bem. 1776. E a primeira República da América foi proclamada exatamente pelos Estados Unidos no final do século XVIII, 4 de julho de 1776. O Brasil vai demorar um pouco, você sabe que o Brasil vai se tornar independente no dia 7 de setembro de 1822. Isso também vai ser tema de outro estudo nosso. Paro por aqui e quero aqui desejar para você paz e saúde. Vou encerrar o nosso compartilhamento. Eu tenho aqui um propósito de fazer uma aula de menos de 20 minutos. Deu certo, que você fique muito bem. Foi muito bom estar com você nesses minutos. Te desejo todo o bem. Fique em paz e com saúde. Tudo de bom para você.